Ó, a gente vai falar de matéria nova, essa matéria é um pouquinho detalhada, então prestem bastante atenção. Deixa o microfone desligado. Se precisar tirar dúvida no meio da explicação, aí você liga e fala comigo, tá? Vou compartilhar a tela aqui. Estão vendo aí a minha tela? Balança que sim ou não com a cabeça. Sim? Tá, ó. A gente continua no assunto de potenciação e radiciação. E aí a gente vai primeiro relembrar o que é potenciação e o que é radiciação, tá? Ó, radiciação. A gente tem aqui todos os elementos de uma radiciação. O radicando é o número que fica dentro. O símbolo chama radical. O númerozinho que fica aqui chama índice. É ele que determina como que nós vamos resolver essa raiz. Lembrando que quando for raiz quadrada, ou seja, que esse número aqui for 2, ele não aparece, tá? A raiz sozinha, ela já é raiz quadrada. O resultado é raiz. A raiz é o resultado, tá? E não isso aqui, ó. Isso aqui chama radicando e radical, tá? Então, a raiz é o resultado. Na potenciação, a gente tem a base e o expoente. E a gente resolve fazendo a base vezes ela mesma, a quantidade de vezes que o expoente estiver mandando. E a potência que é o resultado, tá? Então, a potência em si é o resultado da potenciação, tá? Da base multiplicada por ela mesma é essa quantidade de vezes. Alguma dúvida até aqui? Resolvendo uma raiz. A gente resolve a raiz por fatoração, que é o mesmo procedimento que a gente usa para fazer MMC e MDC. Só que o MMC e o MDC tem mais de um número. Na radiciação, a gente faz um número só, tá? Que é o radicando. Então, aqui, ó, eu tenho a raiz quadrada de 144. Eu vou dividir 144 por números primos, sempre tentando iniciar em 2. Depois, se não der mais, eu aumento para o 3. Não dá mais, eu aumento para o 5, tá? São sempre números primos que a gente usa aqui para dividir. É decomposição em fatores primos. Então, ó, 144 dividido por 2, 72, dividido por 2, 36, dividido por 2, 18, dividido por 2, 9, dividido por 3, 3, dividido por 3, 1. Para eu resolver, para eu achar o resultado dessa raiz, eu preciso olhar o índice, depois que eu fiz a decomposição, tá? Então, o índice aqui dessa raiz, ó, é 2. Se o índice é 2, eu vou separar em conjuntos de 2 em 2. Então, aqui, ó, eu tenho dois números iguais, eu ponho ele escrito em potência, 2 elevado a 2. Dois números iguais, 2 elevado a 2. Dois números iguais, 3 elevado a 2, tá? A base é o número que está aqui dentro do conjunto e aqui a quantidade de vezes que ele aparece. Feito isso, eu vou excluir essas potências, esses expoentes, e vou multiplicar, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, a raiz quadrada de 144 é 12. Aqui, ó, raiz cúbica de 125. Eu vou fazer a fatoração em fatores primos aqui, decomposição em fatores primos. 125 não dá para dividir por 2 nem por 3. Então, eu preciso começar logo no 5. Dividido por 5 é 25, dividido por 5 é 5, dividido por 5 é 1. O índice aqui é 3, então eu vou separar em grupinho de 3 números. Essa expoente aqui eu vou anular e o resultado é só esse, porque eu não tenho mais nenhum grupinho aqui para multiplicar, tá? Por último aqui, ó, raiz quarta de 256. Vou decompor o 256 em fatores primos, tá? Vou dividindo ele aqui. Como o índice é 4, eu vou separar em conjuntos de
4. Lembrando que dentro desse conjunto só pode existir o mesmo número, tá? Se tiver assim, ó, 2, 2, 2 e 3, não é um conjunto. Dentro do conjunto tem que estar só o mesmo número. Excluo esses expoentes. 2 vezes 2 igual a 4, tá? Então, a raiz quarta de 256 é igual a 4. Isso é para relembrar como que resolve uma raiz. Até aqui, dúvida? Não? Resolvendo uma potência, também para relembrar, tanto como resolve uma raiz quanto resolve uma potência, eu estou relembrando, porque isso vocês já aprenderam, tá? Então, ó, eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 3, quer dizer que eu preciso multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes, ó, 1, 2, 3. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado a 3 é igual a 8. Quando a base é negativa, se o expoente for par, o resultado vai ser positivo, e se for ímpar, vai ser negativo, tá? Então, aqui, ó, menos 7 elevado ao cubo, elevado a 3, eu vou multiplicar o menos 7 por ele mesmo 3 vezes, ó. 7 vezes 7, menos 7 vezes menos 7 dá menos ou mais 49. Foi uma pergunta. Mais 49 ou menos 49? Menos. Não. Menos 49. Menos com menos? Não, mais 49. Mais 49. Mais 49 vezes menos 7 dá menos 343, tá? Por isso que quando for ímpar, o resultado vai ser negativo. E quando for par, vai ser positivo. Por causa do jogo de sinais, tá? Menos 5 elevado ao cubo. Menos 5 vezes ele mesmo 3 vezes. 2 elevado a 7 é o 2 vezes ele mesmo 7 vezes. Menos 2 elevado a 7 é o menos 2 vezes ele mesmo 7 vezes, tá? Até aqui, dúvida? Não. Agora sim, entra matéria que é novidade para vocês, tá? Potenciação com expoente fracionário. O que quer dizer? Que eu tenho uma base e o expoente não é um número inteiro. Até agora vocês estavam trabalhando com o número inteiro, tanto o número positivo quanto o negativo no expoente. Agora vai ser uma fração. E por que a gente está falando de radiciação? Porque a radiciação e a potenciação, elas são operações inversas, assim como adição e subtração, como divisão e multiplicação. Tanto que, quando eu tenho um expoente fracionário, uma fração no expoente, a gente transforma isso em raiz, tá? Então eu coloquei até coloridinho aqui para ficar mais fácil de entender, ó. Esse A tá no lugar de um número qualquer, né? É um exemplo. O M e o N, eles são uma fração. Olha só. Numerador, ele vai virar potência, vai virar expoente aqui dentro. Denominador vai virar o índice da raiz, tá? Sempre nessa ordem, independente de que número esteja ali naquela fração. Então, ó, numerador vira o expoente da base, denominador vira índice da raiz. E é obrigatório virar uma raiz, é a única maneira que a gente tem de resolver esse expoente fracionário, tá? Vamos lá no exemplo que fica mais fácil de vocês entenderem. Ó, primeiro exemplo. Tenho 36 elevado a meio. Esse meio aqui é o expoente do 36, ó. Vamos lá. O de cima, o número de cima, o numerador, vira expoente da base. Lá dentro da raiz, ó, o 1 aqui, ó. A parte de baixo, o denominador, vira o índice da raiz. Tá? Então, ó, o número de cima foi para dentro, o de baixo foi no índice. Resolva a potência. 36 elevado a 1 é igual a 36. Veja que o 2 não precisa aparecer aqui. Como eu disse para vocês, a raiz sem índice, ela é a raiz quadrada. E aí eu posso resolver a raiz quadrada. A raiz quadrada de 36 é igual a 6. Outro exemplo, base 8, expoente 1/3.
O número de cima vira expoente da base dentro da raiz. O número de baixo vira índice da raiz, tá? Aqui, ó, o índice continua, é uma raiz cúbica. 8 elevado a 1 é igual a 8. Raiz cúbica de 8 é igual a 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, tá? Outro exemplo, base 2, expoente 3 meios. O de cima vira expoente da base dentro da raiz. O de baixo é índice da raiz. A gente vai resolver esse expoente aqui, tá? Essa potência. 2 elevado a 3, a gente sabe que dá 8. Eu acabei de fazer esse exemplo aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. O índice, que é 2, não precisa aparecer, porque o radical sozinho já é uma raiz quadrada. Por que que esse aqui não tem resultado? Porque o 8 não tem uma raiz exata. Então, você pode deixar ele escrito em raiz mesmo, tá? E aqui, ó, exemplo de como faz se for uma fração, que pode ser uma fração com expoente em fração, tá? Então, aqui eu tenho uma base, que é uma fração, 1/16avos, e tem um expoente aqui, 3/4. Mesmo procedimento. Numerador vira expoente da base dentro da raiz, denominador vira índice da raiz, tá? Agora eu vou resolver essa potenciação aqui, ó, esse 1/16avos elevado ao cubo. Então, ó, 1 elevado a qualquer número é igual a 1. 16 elevado a 3 dá 4.096, tá? É só fazer 16 vezes 16, o resultado vezes 16. Agora, eu vou fatorar isso aqui. Igual eu mostrei pra vocês como é que resolve a raiz, né? Quando é um número pequeno, a gente sabe de cabeça. Quando não é, a gente fatora. Então, eu vou fazer aquele procedimento com 40.096, dividido por fatores primos, e depois vou separar em grupos da quantidade que tem o índice, de 4, tá? Foi a explicação da radiciação. Quando eu fizer isso, eu vou achar aqui o resultado 8. A raiz quarta de 4.096 é igual a 8. A raiz quarta de 1 é igual a 1. Raiz com qualquer índice de 1 é 1, tá? Então, o resultado aqui vai ficar 1/8. Até aqui, dúvidas? Nenhuma dúvida? Deixa eu ver o que tem depois, peraí. Operação inversa. Nessa parte aqui, nenhuma dúvida? Eu tô perguntando de novo. Não? Acho que não. Tá bom. Operação inversa. Eu te dou ali, ó. Vamos voltar lá. Aqui, eu te dei uma base com expoente fracionário para você transformar isso em raiz, né? Em radiciação. Na operação inversa, eu te dou a raiz para você transformar em potência, tá? Você está desfazendo a operação. Então, aqui, segue o mesmo padrão, ó. Eu tenho uma base, um expoente e um índice. A base é mantida. Aqui, o expoente da base é o numerador e o índice é o denominador, tá? O que eu fiz aqui, ó? Esse tracinho aqui não indica divisão, eu sempre disse isso pra vocês, né? Ela tá escrita em fração porque o resultado não é exato. Mas quando o resultado for exato, a gente divide. Então, ó, 2 dividido por 2 é igual a 1. 16 elevado a 1 é igual a 16. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo, tá? Eu tô fazendo a operação inversa daquela que eu acabei de explicar. Aqui, ó, a mesma coisa. Raiz cúbica de 27. Primeiro, eu transformo esse 27 em potência. Que número vezes ele mesmo, quantas vezes você quiser. Como que eu descubro isso? Aqui, ó.
tá? Como que chama isso aqui? Como que chama isso aqui? Fatoração. Fatoração. Para eu descobrir como que escreve esse número em potência, eu fatoro ele. Então, 23 não divide por 2, ele divide por 3, dá 9. Dividido por 3, dá 3. Dividido por 3, dá 1. A raiz não é cúbica? É, né? Então, eu preciso separar em grupo de 3 números. Aqui dá 3 elevado a 3, tá? Que é o número que eu coloquei aqui, ó. De novo, esse aqui, numerador, esse aqui, denominador. Ó, de novo eu tenho um número igual em cima e embaixo. Divididos, eles vão dar 1. 3 dividido por 3, 1. 3 elevado a 1, 3. Tá? Raiz quadrada de 16. Primeiro, eu preciso fatorar o 16. E quando eu fatorar o 16, fatorar isso aqui, tá? Eu vou separar em grupinhos de 2, porque o índice da raiz é 2. Eu vou achar lá 2 elevado a 4. Este aqui, numerador, este aqui, denominador. Então, copio a base. Quem está de expoente vai em cima, quem está no índice vai embaixo. Também dá para dividir, porque 4 e 2 são múltiplos. 4 dividido por 2 dá 2, tá? Fica 2 elevado a 2, que é igual a 4. Aqui, ó, 2 de índice e o 3. O 3 é um número pequeno, eu não consigo fatorar. Se eu for fatorar o 3, eu não vou achar outro resultado além de 3, tá? Então, aqui eu vou colocar o expoente quando não tem nada, o que que é? 1. Então, ó, expoente vai em cima, índice vai embaixo. E essa aqui termina aqui, tá? Não tem como a gente resolver mais. Aqui a gente conseguiu resolver porque dava para dividir e aí virava uma potência comum para resolver. Esse aqui vai ficar em potência em expoente fracionário. Não tem mais como resolver a partir daqui, tá? Eu só fiz a operação inversa. Outro exemplo, 5 também não dá para fatorar. Então, quando não tem nada, a gente considera que é o número 1. Denominador, numerador. Mantenho a base. Expoente vira numerador. Índice vira denominador. Mesmo caso desse de cima, não dá para resolver. Eu só fiz a operação inversa, porque 1 não dá para dividir por 4, né? E dar um resultado exato. Então, a gente não consegue resolver a partir disso aqui. Dúvidas? Não? Vocês estão muito fera. Ó, apoio. Livro didático, página 46. Não é atividade no livro didático. É onde... Olha, declarações de amor. Onde você vai achar essa matéria para dar mais uma lida, se você quiser, tá? Essa videoaula eu tô gravando. Eu vou colocar ela no YouTube e vou mandar o link. E na quinta-feira às 11 a gente tem aula de dúvida. Olhou a atividade, não sabe como que faz, deixa ela de lado e vai fazendo as outras para na quinta-feira tirar a dúvida comigo. Então, ó, orientações. Daqui a pouco eu vou colocar no plural o material com este slide, tá? Com esse PowerPoint, para vocês quiserem até copiar no caderno. Vou colocar o link para essa aula que eu tô gravando no YouTube, se você quiser assistir de novo a explicação. E vocês vão fazer as atividades no caderno, tá? É sempre a dica que eu dou é a seguinte: vocês olham a atividade, vai respondendo no caderno, e aí, depois de tirar a dúvida que tiver todas as respostas, aí sim você vai lá e responde na plural, tá? Pra não se perder em que você já fez e o que você não fez, certo? Aula de dúvida na quinta-feira, ela é para quem tiver dúvida na atividade. Vai ser às 11. Então, olhem direitinho as atividades. As atividades vocês têm de hoje até sexta-feira, 12h30, para entregar. Depois disso, ela termina, tá? O prazo e não dá. No final de semana eu não passo atividade para vocês fazerem. É só de segunda a sexta, tá? Alguma dúvida, meus chuchus? Não. Não.
Não? Vocês estão muito... Apareceu mais alguém aí por último, não? Pode cortar, já acabei praticamente. Obrigado. Tá, ó. Então a gente se vê na quinta-feira, tá? Lembrem-se de olhar a atividade antes disso, para vocês poderem na quinta-feira me passar a dúvida. Que aí eu vou abrindo a plural, vou abrindo os exercícios e explicando eles para vocês, quais vocês tiverem dúvida. Tá? Valeu, Ade. Beijo. Amo vocês, estou com saudade. Obrigada, Ade. Tchau. Família.